Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos se encontram alegres com o Senhor Deus? Nessa oportunidade eu gostaria de compartilhar um texto no livro de João, capítulo 14, versículo 4 e 5 e 6. Mas para entrarmos dentro do contexto, vamos começar do início e depois frisar apenas esses versículos 4, 5 e 6. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a seguir. Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. A epígrafe do texto diz: Jesus encoraja seus discípulos. Quantos acharam a referência, por gentileza? E diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estais vós também. E já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora toda a igreja em alto bom som, vamos frisar a leitura no versículo 4, 5 e 6. E já sabeis para onde vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, poder tomar vossos assentos adorando o nome do Senhor para todos sempre. Meus irmãos, o texto que ora lemos é uma resposta de Jesus para uns de seus discípulos chamado Tomé. E ao mesmo tempo é uma declaração afirmativa que se divide em três aspectos ou propósito que define a ação e exposição do texto. A saber, Jesus de Nazaré, um tempo distinto a este século de 21, há milhares de anos esteve aqui nessa terra propagando o seu evangelho de maneira evangelística, de maneira avivalística, executando sinais, prodígios e maravilha. Ao cabo de 3 anos, a história sagrada diz que Jesus, com a idade de 30 anos, estatura de varão perfeito, ele inicia seu ministério nos termos de Jerusalém, Judéia, Galiléia, Samaria, iniciando com a convocação de 12 discípulos para o seu ministério, incumbindo de uma responsabilidade e ensinamento, e a fim de executar sinais, prodígios, pelos termos de Jerusalém, Judéia, Galiléia, e trazendo os grandes ensinamentos da parte do Senhor nosso Deus. A Bíblia destaca a história de Jesus como uma grande revolução na história bíblica, porque quando Jesus começa a executar, a fama de Jesus é tamanha que a Bíblia fala que a repercussão se espalha pelo termo de Jerusalém, Judéia e pelas províncias circunvizinhas. Mas no cabo do término do seu ministério, a Bíblia fala que Jesus reúne os seus discípulos, os apóstolos, para se despedir, porque ele iria partir para a etapa final do seu ministério, que era a crucificação, a morte de cruz no Calvário.
A Bíblia diz que nessa reunião Jesus lhe apresenta uma ceia, e no meio desta ceia Jesus começa a trazer uma sequência de afirmativa, de ensinamento, e ele fala sobre a sua morte, ele fala sobre o céu como sua casa e como moradia, e ele fala sobre si mesmo. E a Bíblia fala que neste diálogo se apresenta ali algumas dúvidas perante alguns discípulos que estavam acompanhando Jesus. E um desses discípulos se apresenta na história por nome de Tomé. A Bíblia diz que Jesus, ele declara no versículo 4: e já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Porém, no versículo posterior, a Bíblia diz que no versículo 5 a seguir, Tomé fala assim: nós não sabemos para onde vais, como pode nós saber o caminho? E aí Jesus responde mais uma vez: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vê o Pai, senão por mim. Ora, a resposta de Jesus é uma resposta categórica. Por quê? Porque diante da resposta à interrogação de Tomé, além disso, Jesus traz algumas afirmações, uma sequência de informações para exemplificar o seu propósito sobre a humanidade e para exemplificar e revelar a sua divindade como Deus, como mediador. Porque na parte B do versículo ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gostaria de atentar uma observação para esta expressão deste versículo. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, esse versículo está envolvido no meio de uma grande problemática que apresenta-se no versículo 5, a qual o próprio Tomé, discípulo de Jesus, ele resolve contradizer aquilo que o próprio Jesus Cristo havia proferido. Observe que primeiro Jesus, ele afirma que vós já sabeis o caminho para onde eu vou e conheceis o caminho. Porém, no versículo 5, Tomé se apresenta contradizendo aquilo que Jesus falou. Isso gera uma problemática no texto. Por quê? Porque Tomé fala uma coisa, Jesus profere outra. Gera uma contradição, porque Tomé nega aquilo que Jesus havia afirmado. Isso gera uma grande problemática. Custei-me a entender a expressão deste versículo. Por quê? Porque Jesus era um homem sábio que havia instruído os seus discípulos ao longo de 3 anos. Então não tinha necessidade de, ao término do seu ministério, Tomé negar que não sabia para onde iria o Cristo. Será que Tomé, no auge do ministério, estava desacreditado, desorientado? Será que ele era um tipo de cristão que estava perto de Jesus, mas ao mesmo tempo estava distante, porque não conseguia aprender de fato os ensinamentos, ou esquecia por algum motivo? De verdade que Tomé, na história sagrada, ele tem já um problema de crença. Porque depois, quando Cristo aparece de forma ressurreta, a Bíblia fala que ele custa a crer que Jesus ressuscitou da morte. E a Bíblia fala que Jesus chega ao ponto de mandar Tomé tocar, apalpar as suas feridas. Porque Tomé não cria de fato que Cristo havia sido ressuscitado. Então isso mostra um histórico de Tomé, que ele tem um problema de incredulidade. Porém, quando Tomé, antes do sacrifício de Jesus, ele nega não saber para onde iria Cristo,
eu cheguei à conclusão que a verdade era que tanto Tomé, tanto os discípulos, estava vivenciando um momento de tensão, de medo, de apavoro. Por quê? Pelo fato de se despedir do mestre que havia lhe ajudado, lhe capacitado, dia e noite e dia, ao longo de 3 anos. E agora ele sabia que iria prestes a passar por um grande momento de opressão, de aflição sobre o Império Romano, sobre a tirania da época. E eu acredito que a incredulidade de Tomé, misturada com uma série de sentimentos, o medo, o nervosismo, o apavoro, levou a ele a ser interpretado de forma infeliz, levou a ele a se expressar de forma errônea. Por quê? Porque mais vale a palavra de Jesus do que a palavra de Tomé. Embora Tomé contradizer aquilo que Jesus já havia afirmado, que eles conheciam o caminho, eu fico com a palavra de Jesus. Por quê? Tomé é um mero homem, mas Jesus é o próprio Deus. Por mais que Tomé se esforçasse para falar algo, a palavra de Jesus ganha mais peso e notoriedade. Por quê? Aqui não é um homem, nem um homem inspirado por Deus. Aqui é o próprio Deus encarnado, o verbo encarnado e feito alma vivente sobre os seus. Aqui é o próprio Jesus pregando sobre si, exemplificando a sua autoridade e alegando que eles sabiam para onde o Cristo haveria de ir. Porém, no meio dessa problemática toda que Tomé lança, eu fico estarrecido porque Jesus, ele utiliza da situação como um mecanismo para exemplificar o propósito que eu falei, que se divide entre 3 aspectos que definem a ação e a exposição do texto. Além da resposta para a interrogação de Tomé, ele coloca 3 afirmações, que essas 3 afirmações revelam um propósito, a qual Cristo tem com a humanidade, a qual é caminho, verdade e a vida. Nenhuma resposta a um diálogo, além de Jesus responder para Tomé a sua pergunta, porque pela expressão da sua pergunta demonstra que ele está desorientado, sem saber para onde ir, com medo, por causa da oposição. Ele responde 3 declarações. Primeira, declaração de autoridade. Segundo, declaração de orientação. E terceiro, declaração de solução. Observe que Jesus responde à pergunta de Tomé. Eu sou o caminho, Tomé. Mesmo sabendo que Tomé já sabia, porque durante 3 anos Jesus havia instruído o seu discípulo. E o próprio Jesus afirma no versículo 4 que o discípulo já sabia o caminho. Mas Jesus faz questão de afirmar mais uma vez, ele não censura Tomé, mas ele utiliza da situação para aproveitar, porque Jesus não é aquela pessoa que abre a boca aleatoriamente. Jesus, quando fala na terra, ele fala com propósito, com ensinamento e com conteúdo. Todas as vezes que Jesus ele fala na Bíblia Sagrada, Jesus quer trazer um ensinamento que vai além da nossa imaginação, que transpassa a razão humana, que traz capacidade intelectual, espiritual, emocional, porque Jesus é especialista na sabedoria que vai além sobre toda a sabedoria humana. É por isso que ele fala aqui 3 declarações: autoridade, orientação e solução. Na declaração de autoridade,
eu vejo que nenhum personagem da Bíblia, por mais que esteja fama, destaque, jamais já ousou propagar, dizer que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Por mais que Moisés fosse grande líder e fosse afamado, Moisés não ousou falar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por mais que Davi fosse segundo o coração do homem, Davi não ousou falar que ele é a verdade, que ele é o caminho, que ele é a vida. Por mais que os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó fossem homens escolhidos para a aliança patriarcal, para ser pai de multidão, para herdar a promessa da terra de Canaã, jamais ele ousou falar que ele é a verdade, que ele é o caminho, que ele é a vida. Porém, essa declaração é uma declaração de autoridade, porque Jesus entra roubando a cena falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Além de responder a Tomé, ele está trazendo a exclusividade do Evangelho. Ele está trazendo para o singular, porque observe que na sequência de afirmação, verdade, caminho e vida, está tudo atribuído de forma no singular, por um mediador, somente um que dá acesso, somente um que tem acesso, é aquele que tem o poder sobre todas as coisas, é aquele que tem o mediador. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Observe que o propósito de Jesus é, além de responder ao seu discípulo, ele entende que o discípulo está vivendo um momento de tensão. Porque imagine cá os senhores e as senhoras, que no meio da situação uma coisa está acompanhado com Jesus, o homem que tem poder de transformar 2 peixinhos, 5 pães e alimentar multidões. E outra coisa é do nada, no outro dia, estar só, aparentemente, fisicamente. O medo bateu na porta dos discípulos. Observe que este comportamento de Tomé, ele é conveniente, por quê? Porque Pedro, quando estava antes da crucificação, disse para o mestre que ele ama o mestre, que ele ia estar do lado do mestre, mas depois que o mestre é crucificado, a Bíblia diz que Pedro nega 3 vezes. Por quê? Porque o medo, não somos super-homens, Deus não conta com maiorais, somos de carne e de osso, somos limitados. Deus não chama capacitado, Deus chama pessoa, ser humano que nem eu, você, sujeito à mesma paixão de Elias. Em dado momento que Pedro vê a opressão batendo na sua porta, Pedro nega 3 vezes antes que o galo cantasse, conforme Jesus tinha falado. E ali Pedro se entristece, por quê? Porque uma coisa é estar ao lado de Jesus tete a tete, outra coisa é saber que este Jesus vai morrer e está distante de nós. Então o histórico do cenário que está acontecendo no contexto aqui, anticrucificação, é de medo, é de caos, é de calamidade. Um histórico posterior à crucificação é pior ainda, porque ele sabe de fato que mataram o seu mestre. Mas observe que no obstante a esta oposição, Cristo, ele consola o seu discípulo, se despede do seu discípulo e afirma: não tema, porque eu já lhe formei o caminho. E ali do caminho tenho mais a dizer. O que, Jeová? Eu sou a verdade, eu sou a vida. Aqui se trata da exclusividade do Evangelho. O mundo tem um ditado, tem um provérbio popular, que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Isso é mentira do diabo. Somente Jesus Cristo é o Salvador, é aquele que transforma, que lava o pecador arrependido das trevas.
Fora de Jesus não tem opção de salvação. Fora de Jesus não tem solução para os teus problemas. Fora de Jesus não tem resultado na terra. O evangelho é exclusivista. E o mediador é Jesus Cristo. Não existe outra porta. Ele é o caminho. E Ele é a verdade e a vida. E deixa eu te dizer aqui. Este caminho tratado aqui não se trata de um caminho físico, aonde passeamos de um lado para o outro, na função de ir a algum destino terreno aqui nessa terra. Esse caminho aqui está relacionado a um caminho espiritual, a qual dá acesso ao céu, a qual envolve nossas atitudes, a nossa conduta diante de Deus. Para se aproximarmos de Jesus Cristo, para se aproximarmos da redenção, é necessário passar por este caminho. E qual é o caminho? Caminho do caráter, caminho da renúncia, caminho das atitudes, caminho das boas obras, caminho espiritual, a qual o homem não compreende, a qual o carnal não compreende, mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Este caminho que Deus tem reservado para ti. O caminho do homem pode até falhar, mas o caminho de Jesus, ele é perfeito, infalível e genuíno. Declaração de autoridade. Porque só Jesus é aquele que declara, que tem a audácia, a ousadia, porque Ele é o próprio Filho de Deus e o próprio Deus. Primeiro ponto. Só Ele pode dizer que é o caminho, a verdade e a vida, porque Ele é Deus. E acabou. E ponto final. Segundo ponto. Declaração de orientação, porque parece que Tomé está desnorteado, desorientado. Para onde eu vou, mestre? E agora? Eu estou com medo, eu estou nervoso. Aí Jesus, calma, meu santo. Eu sou o caminho. Eu sou a tua orientação. Eu sou aquele que te conduz. Eu sou aquele que te traz para a luz eterna. Eu sou aquele que te dá vida, eu sou aquele que te traz a verdade que sustenta a tua fé. Quantos precisam da orientação de Deus? Não mova um passo sem a orientação de Deus. Deixa o diabo bater na tua porta. O que Deus falou com você é definitivo e ponto final. O homem pode falar uma coisa, mas a palavra de Deus é superior à palavra do homem, é superior à palavra do juiz, é superior à palavra do político, é superior à palavra do macumbeiro, do feiticeiro. Não tem ferramenta preparada contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua família, porque o que Deus decretou, está decretado e acabou, está decretado e acabou, está decretado e acabou. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Deus manda dizer que Ele está dando decreto, e o decreto dele está quebrando o protocolo
consolo nesta noite. Se prepara, porque o diabo levantou para dizer: não vai dar certo, mas a palavra de Deus vem como um martelo que esmiuça a penha, vem quebrando todo obstáculo, vem entre a divisória do espírito, da alma, da medula do homem. Receba o poder da palavra, receba o poder da palavra, receba o poder da palavra, receba na tua casa, receba na tua parentela, receba o poder da palavra, receba, receba, receba. E deixa eu te dizer, essa declaração de orientação é para te direcionar para o destino, para o alvo que é Cristo. Olha para o teu autor e consumador da tua vida. Direciona o teu olhar nele. Declaração de solução. Por quê? Porque na dispensação do Éden, quando o homem é afastado de Deus por causa da desobediência, o seu pecado, a única coisa que traz, que aproxima o homem de volta, é o caminho, é a verdade e é a vida. Uramacoma na cheia. Sabe o que Jesus está dizendo? Hoje é noite de salvação para a tua casa. Hoje é noite de restituição. Se prepara, porque Deus está derramando a unção, está mandando eu profetizar. Eu estou quebrando a cadeia, os grilhões que está aprisionando as almas que estão na tua vida. Se prepara, porque tem salvação, tem libertação. Hoje o evangelho chega na tua casa, na tua parentela. Uracanorebachome queima dar raio. Toma aí, toma aí, toma aí a presença de Deus. Não importa como está, diz o Senhor, Deus vai salvar. Lembra desse dia, porque o Senhor vai trazer. Caminho, condução, fala de direção, fala de destino para o alvo. Verdade não tem nada a ver com a nossa verdade. Ela não está preocupada em te agradar. A verdade de Jesus, a verdade de Jesus é confronto, ela nos constrange. A verdade de Jesus não está baseada no teu achismo, no cientista, nos filósofos, na tua compreensão, na tua lógica humana. A verdade de Jesus, ela confronta o pecador. Se ele disser que só o fato de você pensar em adultério, você já está em adultério e ponto final. Se ele pensar que só o fato de você se irar contra o teu irmão, você já é réu do juízo. É a palavra dele. A palavra dele vai além da nossa compreensão. A palavra de Deus não está subalterno aos nossos caprichos, aos nossos deleites, não. A palavra de Deus, ela nos quebra, ela nos limita, ela nos aquebranta, ela nos instrui, ela nos exorta. Porque ela não está para massagear o nosso ego, ela não está para inflamar o nosso ego, ela está para nos trazer libertação. Por quê?
Por que que escraviza o diabo? O diabo é o pai da mentira. Mas a palavra de Jesus traz verdade. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Receba a palavra de Deus. Deus está libertando você deste cativeiro. Chega de estar paralisado pela mentira, pelo espírito do engano, pelo espírito do fracasso. Deus te chama para fora, Lázaro. Sai, sai e recebe autoridade. Autoridade, autoridade. Urabacanda, urebaia, choria. Eu sou a vida. Mas não é essa vida terrena, não. É a vida eterna, transcendental, atemporal, que tem infinidade, que vai além da morte. Não é esta vida física, não. Ele é o caminho que te dá a direção. Ele é a verdade moral que modifica o teu caráter, que te liberta da mentira, do engano. Mas também Ele é a vida que transpassa o espaço de tempo dessa terra. Mateus 24:35 fala: passarão-se os céus, passarão-se a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Jesus me trouxe aqui só para te lembrar dessa noite. Pode passar a casa bonita, o carro importado, a roupa do ano, mas as minhas promessas não passarão sobre a tua vida. A minha palavra prevalece de geração a geração, de eternidade por eternidade, no passado, no presente, no futuro. A minha palavra é o martelo que esmiuça toda a penha. Ela traz suficiência de vida. Ah, mas hoje o que é certo virou errado, e o que é errado virou certo, não importa. A palavra de Deus é superior ao contexto atual da época. Passará geração, mas a palavra de Deus, ela subsiste. Uramara she mandai, uramandai yaso yagaya shei, remende canchoei, surya bai canto rebai, rabacom mandaga shebria comangeria, sobre quem te provia sai. Quem tronou mandaracei, canchou riate halacei, canchou rabraichou rebretei, rebretou rebecan chorecai. Deus está mudando vidas. Se prepara, porque Deus está dando vivificação. Porque a vida dele vivifica o homem morto espiritual pelo pecado. Deus está trazendo avivamento à tua alma. Se prepara para receber a vegetação espiritual de Deus, a palavra flamejante, a espada do Senhor. E para que o objetivo dessa pregação? Saber o caminho, a verdade e a vida, para unicamente aumentar a tua dependência e desenvolver a tua fé centralizada em Jesus, para a plenitude do Evangelho, para você amadurecer, para você se sentir completo. Receba esta palavra de bom grato em nome de Jesus.